Muito bem. Continuando o nosso estudo, a abordagem literal é preferida porque preserva a clareza e a integridade do texto. Então, evitando leituras excessivamente alegóricas, que poderiam distorcer o significado original. Entretanto, quando a interpretação literal não se sustenta devido à inconsistência com outros ensinamentos bíblicos ou com a lógica espiritual, deve-se considerar a possibilidade de um significado simbólico ou metafórico. Assim, o livro do Apocalipse é interpretado de maneira equilibrada, respeitando tanto a sua linguagem figurativa como as suas declarações diretas. Então, aqui nós vamos entender o que é alegoria, que é uma interpretação alegórica. O termo alegoria provém do latim alegoria, que por sua vez deriva de um vocábulo grego. A noção permite referir-se a tipo de figura de linguagem em que algo representa ou significa outra coisa diferente. Então, a alegoria vai sempre trazer, dentro daquele texto, uma interpretação explicando que aquilo que está escrito não é literalmente aquilo, que é outra coisa que nós podemos interpretar. Então, o que é um símbolo? Alguém disse que as palavras são versículos inadequados para transmitir a verdade, quando muito apenas revelam a metade das profundidades do pensamento. Deus achou por bem ilustrar com símbolos que, de outra maneira, devido à pobreza da linguagem humana, nunca poderíamos saber. Então, símbolos são muito importantes porque traz revelações bem profundas. Então, o Apocalipse está em harmonia perfeita com todas as profecias procedentes e é a conclusão lógica e harmônica delas. A tradução correta também iluminará certas partes do livro e ajudará na descoberta do significado exato das palavras e frases encontradas no livro. Então, há uma harmonia entre o livro do Apocalipse e as profecias que estão na Bíblia Sagrada. Então, vamos falar aqui dos símbolos contidos no livro do Apocalipse e a sua interpretação. O livro do Apocalipse é repleto de símbolos que carregam significados profundos e complexos, exigindo uma interpretação bem cuidadosa. Abaixo, então, alguns dos símbolos mais proeminentes do Apocalipse, juntamente com a sua possível interpretações. Então, por exemplo, o Apocalipse fala de 7 candeeiros de ouro. Você vai encontrar no capítulo 1, versículos 12 e 13. A interpretação representa que as 7 igrejas representam as 7 igrejas da Ásia Menor, que são mencionadas no capítulo 2 e 3. O candeeiro simboliza a presença de Cristo entre a igreja e a sua missão de ser a luz do mundo. Então, é uma simbologia, representa Cristo como a luz do mundo e representa a presença de Cristo na igreja. 7 estrelas, Apocalipse 1, versículos 16 e 20. Essa interpretação, as 7 estrelas representam os anjos, ou mensageiros, ou pastores, ou líderes das 7 igrejas. Estas podem ser pastores, espirituais, responsáveis por guiar aquelas congregações. Outro símbolo no Apocalipse é o cordeiro. Você vai ver lá no Apocalipse capítulo 5, versículo 6. Cordeiro, ele é o próprio Senhor Jesus Cristo, é uma representação, uma figura de Jesus Cristo que foi sacrificado pelos pecados da humanidade. Ele é visto com 7 chifres e 7 olhos, que simbolizam o seu poder total,
que é a sua onipotência, e o conhecimento perfeito, que é a onisciência. Tem o dragão, que está em Apocalipse 12, versículos 3, 9. Dragão, ele é identificado como Satanás, o adversário de Deus. Não de forma literal, que o diabo não tem poder de ser o adversário, mas o adversário da humanidade também, principalmente da humanidade. Ele é descrito como uma criatura poderosa com 7 cabeças e 10 chifres, simbolizando autoridade e poder sobre os reinos do mundo, a sua influência, o seu poder sobre o reino os reinos do mundo. A mulher vestida de sol, Apocalipse 12:1, a mulher simboliza o povo de Deus. Em algumas interpretações, essa mulher simboliza a igreja. Em outras interpretações, essa mulher significa Israel. Muitas das vezes identificada por essas duas instituições. Então, sua vestimenta e os elementos celestiais que cercam identificam a sua elevação e pureza espiritual. A besta do mar, Apocalipse 13, do versículo 1 e 2, a besta que emerge do mar representa o império ou o líder mundial maligno, ou melhor, representa o anticristo. Suas 7 cabeças e 10 chifres sugerem o poder abrangente e as alianças política ou reino, de que ele irá fazer uma aliança para conquistar os reinos do mundo. A besta da terra, Apocalipse 13, versículos 11 a 18, esta besta é vista como o falso profeta, aquele que vai estar auxiliando o anticristo, ele vai estar servindo o anticristo, e ele vai promover a adoração ao anticristo, que é a primeira besta. Ele realiza sinais e maravilhas para enganar o povo, enganar a humanidade e principalmente enganar os judeus. O número 666, esse número ele é chamado como o número da besta, é interpretado muitas das vezes de uma forma mística, porque quando se fala de 666, é fácil você ver escatólogos aí falando que haverá uma implantação de chip no ser humano. Eu lembro que há anos atrás, esse 66 seria o código de barra, depois o 66 passou... No começo, o sinal da besta foi a televisão, no meio pentecostal. A televisão era tida como a sinal da besta. Então, era proibido o uso de aparelho de televisão na casa dos cristãos, porque eles falavam que era a imagem da besta para ser adorado. Mas isso aí é especulações. É lógico que nós não sabemos literalmente qual é esse tipo de sinal, mas que vai acontecer na realidade num futuro bem para frente. O número simboliza a imperfeição e a oposição a Deus. Então, uma vez o número 7 é frequentemente visto como o número da perfeição, o número 6 é o número do homem. Então, o número aqui é calculado, o número do homem, 3 vezes. Então, pode ser um sistema que vai ter no final dos tempos para controle total do ser humano. E o grande... isso aí nós vamos falar no decorrer do estudo, de que para receber esse sinal você vai ter que adorar a primeira besta e ter ele como um Deus. Então, eu creio que não é para mim e não é para você.